página 129. Então aqui, ó, nessa parte nessa segunda atividade aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os seres bióticos e abióticos. Vamos trabalhar um pouquinho esse conceito, tá bom? Então tá falando aqui, ó, que o ambiente que vivemos influencia a nossa saúde física e mental, como a gente já falou bastante sobre isso. Como a gente já ouviu no segundo capítulo, a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e deles com o ambiente. Então a gente já vem falando disso. A relação entre o ser vivo, entre si, nós, seres vivos, com os outros animais, e a relação nossa com o meio ambiente, como que tem acontecido tudo isso. Então, tudo isso, esse tipo de relação, nós chamamos de quê? De ecologia. A ecologia é a ciência que estuda toda essa relação, certo? Então, a ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos, entre si, e os seres vivos com o meio ambiente, tá? O conhecimento dessa ciência nos ajuda a compreender por que a conservação da natureza é um dos assuntos mais discutidos com o mundo, certo? Nesse elemento aqui, nós vamos estudar os bióticos e abióticos, que são o quê? Elementos que compõem os ambientes. Os elementos bióticos são os seres vivos. Então, os seres vivos são elementos bióticos. E os elementos abióticos são seres não vivos. Então, abióticos são seres não vivos fundamentais para os seres vivos. Então, quer dizer, os bióticos precisam dos abióticos. Sem os abióticos, os bióticos não conseguem viver. Vamos entender o porquê. Lá na página 130. Por exemplo, em uma floresta, um pássaro faz um ninho na árvore. O pássaro, faz um ninho na árvore. O pássaro e a árvore são seres bióticos, mas o solo onde a árvore está não é biótico, é abiótico, porque as partículas do solo não possuem vida, certo? A árvore e o passarinho possuem vida, mas sem o solo, a árvore não existia e o passarinho não podia construir seu ninho. Perceberam a importância? Então, sem o solo, a árvore não consegue viver, consequentemente, o passarinho não consegue montar o seu ninho, que não consegue ter mais passarinhos e assim vai indo. É uma cadeia, certo? É um círculo, um precisa do outro. Aí aqui ele tá falando assim, ó, a floresta em si é um ser biótico, porém o ser abiótico é a água, o ar, eles são seres abióticos, a água, o ar e o solo são seres abióticos, tá bom? Aí tá falando aqui na página 130, quando o ser humano polui a água ou o solo, ele interfere nas condições ambientais dos seres vivos, olha só, pois eles precisam desses elementos para sobreviver. Dessa maneira, a relação complexa entre seres vivos e elementos não vivos é prejudicada, podendo provocar sérios problemas para todas as espécies envolvidas. Além disso, quando o ser humano prejudica a natureza, ele prejudica a si próprio, pois ele necessita dos mesmos elementos de que os animais precisam, seja para a sobrevivência, seja para a fabricação de produtos de consumo, como alimentos, roupas e até máquinas. Como recursos naturais são limitados, devemos evitar o desperdício e dar uma destinação correta para o lixo. Perceberam que tudo que nós fazemos influencia direto, impacta direto em nós mesmos? Mesmo que eu estou jogando um lixo num solo que é um ser abiótico, mas se eu poluo aquele solo, a minha planta não cresce direito, consequentemente
eu não vou conseguir se alimentar daquela planta. Perceberam? Aí aqui tá falando assim, ó, as plantas servem de alimento ao coelho. Vamos entender um pouquinho da cadeia, ó. As plantas servem de alimento para o coelho. O coelho, por sua vez, é alimento da raposa, certo? Formando uma cadeia alimentar. Se houver a erosão ou a poluição do solo onde as plantas crescem, faltarão plantas. Logicamente, o coelho vai ficar sem alimento, que é as plantas, provocando a morte e diminuindo a chance dele se reproduzir. Uma vez que o coelho não come, ele morre de fome. E se ele morrer de fome, ele não vai se reproduzir, certo? A baixa quantidade de coelhos provavelmente vai diminuir a quantidade de raposas, porque as raposas se alimentam do quê? Dos coelhos. Então aqui, ó, o coelho, a planta precisa do solo, então o solo tem que estar certo. Então, solo, planta, coelho, raposa. Uma vez que não tem a planta, o coelho morre, a raposa também, porque a raposa não vai ter o que comer. Percebem o quanto? E aí tem ainda, essa cadeia ainda continua, porque tem outro animal que se alimenta da raposa e por aí vai, tá? Aí na página 132, observe as imagens e identifique os elementos numerados e classifique elementos bióticos e abióticos. O ar é um elemento que? Abiótico. A montanha, ela é um elemento o que? Abiótico. E as árvores é um elemento biótico, tá? Aí aqui, ó, a água é um alimento abiótico. A tartaruga, o que ela é um elemento? Biótico. E as algas também são os elementos bióticos, porque as algas têm vida, certo? Aí aqui nós vamos falar um pouquinho. O que aconteceria se as plantas fossem retiradas do local onde os gafanhotos vivem? Aí vocês vão me responder, tá? Aí aqui nós temos um texto falando um pouquinho sobre o Zika e a chikungunya e as doenças que vêm referente, as outras doenças que vêm referente a esse mosquitinho, que é o Aedes aegypti. Aí você vai fazer a leitura desse texto e aqui tem um joguinho que você vai procurar lá no encarte. O joguinho que você vai procurar lá no encarte, certo? E você vai montar esse joguinho brincando com alguém da sua família, ok? Amores, é isso de Ciências da Natureza. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.